Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. Semanalmente, às terças-feiras, sempre às 20 horas, estou aqui na companhia do meu amigo Silvio Mariano. O título do nosso programa, da nossa resenha em algum lugar do jardim, é que eu fazia uma breve apresentação de uma obra semanal, era um vídeo curtinho e pressupõe que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então eu trazia uma flor do meu jardim espírita, da minha estante espírita. Bem, mas com o passar do tempo, conversando com Silvio Mariano, Silvio também adora ler, tem um conhecimento de uma bibliografia, imensa bibliografia espírita. Eu convidei Silvio para a gente bater bola aqui, não é? Trocar umas ideias sobre alguma obra, um tema da obra também, e ele aceitou. Então, esse programa mantém aquela partezinha inicial, que rapidamente eu indicava um livro, né? E no segundo momento, aí sim, Silvio traz o livro, não apenas apresenta, indica, mas a gente bate um papo sobre o tema do que ele trouxer, ok? Então é assim a nossa resenha, mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade de esclarecimento, uma oportunidade de compreensão melhor da nossa doutrina, sobre tudo que ela é capaz de fazer na vida do ser humano e que pode ofertar uma compreensão integral da vida, a vida na Terra e a vida além da Terra, a vida no mundo espiritual. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, eu vou fazer hoje aqui o que eu não faço comumente, né? Apresentar duas obras, indicar duas obras seguidas do mesmo autor. E vou indicar aqui esse livro maravilhoso, que é da Ivone do Amaral Pereira, não é psicografia, né? Semana passada apresentei uma obra dela, Recordações da Mediunidade. E hoje, dando sequência, Devassando o Invisível, que também traz as memórias de Dona Ivone sobre a mediunidade, mas agora com informações do lado de lá da aduana da vida, não é? Como o Silvio Mariano vai trazer algo relativo à arte, eu quis trazer essa obra aqui, que é notável, uma obra com informações maravilhosas, mas no seu capítulo terceiro, um capítulo lindo, que se intitula Frederic Chopin na Espiritualidade. Capítulo terceiro da obra Devassando o Invisível. Né? Por quê? Dona Ivone do Amaral Pereira se tornou amiga do grande músico que foi Chopin, e sempre o Chopin trazia flores para Dona Ivone do Amaral Pereira num gesto de respeito, né? E veja que coisa comovente, aquela médium simples que na encarnação aqui no Brasil não despontou para os holofotes, né? Para os falsos brilhos. Então, vê esse grande gênio da música ofertar flores. Então, isso é de uma beleza maravilhosa, né? Mas o que é que eu quero trazer para vocês, e isso mostra o caráter e a importância desse livro, né? Que a gente está passando por uma transição planetária, etc. e tal, né? Esse assunto aí todo mundo tem abordado de todas as formas, mas Joana Ivone falou que no milênio, no início do novo milênio que chegaria, não é? Então viria uma pleiade de espíritos maravilhosos ligados à arte, à literatura, à pintura, e reencarnariam aqui no Brasil. Dentre esses espíritos, Frederic Chopin. Vocês já pensaram? Mas ela disse mais. Ela deu informação importantíssima, informação luminosa, que capitaneando essa pleiade de espíritos notáveis, estaria o grande vate da literatura francesa, Victor Hugo.
Então, Victor Hugo seria o capitão, capitaneando esse conjunto de espíritos notáveis, dentre os quais o amigo de Ivone Frederic Chopin, aquele mesmo que foi casado com George Sand, né? E que, quando George Sand, a primeira mulher a usar calça comprida na França, vai consertar uma goteira. Chopin, ouvindo aquela goteira, ele faz a sinfonia Gota d'Água, né? Então, mostrando a sensibilidade do grande artista, né? Casado com uma mulher de vanguarda, né? A mulher que primeira vez usou uma calça comprida e que fumava charuto, né? Não que somos a favor do fumo, mas mostrando a vocês que ela quebrava os padrões da época. Uma mulher empoderada, a palavra aí que está aí muito em moda ultimamente, né? Mas é isso. Frederic Chopin estará aqui no nosso Brasil, né? Nesse milênio que já adentramos, e outros tantos, como o querido Victor Hugo. Aliás, ele vai reencarnar, mas na psicosfera ele já se encontra, né? Porque psicografou aqui primeiramente por Dona Zilda Gama, que foi Leopoldine, sua filha, na outra encarnação, segundo Chico Xavier, e depois passou a psicografar por Divaldo Pereira Franco, né? Então, isso aí para motivo de Gáudio, de todos nós, já saber que esses espíritos maravilhosos vão reencarnar aqui na Terra, né? Ok, pessoal. Então, vamos nesse segundo momento conversar com o Silvio, né? Abrir a porta da nossa sala de bate-papo para o querido Silvio Mariano conversar com a gente, né? Vamos ver o que é que Silvio tem a trazer para todos nós. Pronto, meus amigos. Como eu falei, Silvio adentrou o nosso ambiente aqui. Já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. O que é que você traz hoje? Qual a pérola da literatura espírita e de que trata a obra, Silvio? A obra que nós vamos tratar na noite de hoje é Palcos Encantados, a dramaturgia e os fatos espirituais, de Lúcia Loureiro, essa grande amiga de todos nós. Ok, de que trata a obra, Palcos Não, a Encantados? obra em si, ela faz um estudo bastante abrangente, porque você sabe que a dramaturgia começou há 3.000 anos, antes de Cristo, já tinha teatro na Grécia, tudo isso. Ela faz uma grande viagem, mostrando aqui esse livro dela. Ela tem 553 páginas, são 12 capítulos, foi editado em 2015, foi editado com 3.000 exemplares, e tem uma bela capa do filho dela, Marcelo, que foi bastante inspirado. Ele coloca exatamente uma cortina de um teatro e coloca 3 personagens: William Shakespeare, Victor Sardou e Leopoldo Machado no centro. Então, é uma obra potentosa e que, ao mesmo tempo, dá uma abrangência de tudo que todos que amam a dramaturgia devem saber. Não é só espírito, ele está falando aqui em fatos espirituais, mas ela dá uma abrangência muito grande. O Silvio, Palcos Encantados, eu tenho a obra também, não é? Eu queria que a gente está falando uma obra que trata do teatro espírita, né? Que você falasse um pouquinho no Telma, da Bahia, teatro em que Lúcia e Carlos Bernardo, né? Exatamente. Lúcia, ela fez praticamente, ela tem nas veias dela a parte da dramaturgia, e ela tem um grande amor. Então, o Teatro Telma, que foi exatamente criado por ela e um grupo, juntamente com Carlos Bernardo Loureiro, que tinha sido seu esposo, uma obra magnífica, um grande empreendimento, e nós só temos, vamos dizer assim, que ficar felizes com um trabalho dessa magnitude, porque não é fácil manter um teatro. A gente sabe os custos, iluminação, som, a parte de vestuários e muitos detalhes. Então, precisa de muita garra
para alguém ficar à frente de um teatro. O Silvio, hoje em dia é um centro espírita também, né? O Telma, né? Exatamente, eu tenho muitas atividades, e presta um relevante serviço na Bahia. Lúcia, um abraço, Lúcia. Ela me contou que está indo até o segundo turno das eleições, está indo para Itaparica, Silvio Mariano, né? Exatamente. É uma grande figura. Ferribote para Itaparica, né? Um abraço, Lúcia. Silvio, querido, me diga uma coisa, né? Essa querida amiga nossa, pesquisadora, autora da obra Palcos Encantados, é a mesma autora da obra que a gente falou aqui há 2 semanas atrás, Núcleo Espírita Jesus no Lar, uma trajetória de luta, né? De luta. Nós temos uma grande gratidão à Lúcia, porque é a família Loureiro. É a ela que ela ajudou a montar, a seu filho Marcelo, que fez a belíssima capa, e a Sandra, que fez a revisão, e praticamente de uma maneira altruísta, não cobrou nada a Jesus no Lar. Nós temos essa grande gratidão, eu pessoalmente, e a instituição Núcleo Espírita Jesus no Lar. Lúcia é uma pessoa muito importante para todos nós. E que coisa maravilhosa, né? Uma pesquisadora fazer um trabalho desse, né? E por idealismo, né? Por idealismo. Exatamente. Mas, Silvio, aí essa história de teatro, veja bem, eu não tenho cabelo, né, Silvio? Aí eu vejo você com a cabeleira bonita, eu acho que você mais novo, parecia um galã de novela. Me diga uma coisa, você já enveredou pelo teatro, Silvio? Já viveu em ambiente de teatro? Olha, eu não vivi assim propriamente no ambiente de teatro. Eu com 10 anos, 10 ou 12 anos, eu sou filho de Petrolina, em Pernambuco, junto da Bahia, de Juazeiro. Então, tinha um padre lá, muito meu amigo, e no Natal ele fez um jogral do Natal. Mas o jogral, ele me deu o texto, meu memorizar, etc. Mas só que não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada que fizesse com que eu ficasse camuflado. Eu tinha que me apresentar com a figura de Silvia, assim, que todo mundo conhecia, feito bolo de goma. Aí eu preferi, eu disse, olha, mãe, não vai dar certo, não, porque eu era aquele meio jogado assim, na turma, etc. Eu disse, olha, daqui um pedaço eu vou aparecer, vai ser uma gritaria, vai ser um negócio, eu vou terminar prejudicando a peça em si. Agora, eu aqui em Recife, já há uns 15 anos passados, ou 20, eu tenho um grande amigo que você deve conhecer, que foi muito atuante no movimento aqui em Pernambuco, Seródio, que ele mora lá em Caruaru, e tem um grupo de teatro amador. Então, na época, ele conseguiu, não sei como foi que ele conseguiu, trazer uma peça de São Paulo, que era Laços Eternos, um livro de Zilda Gasparetto, que muitas vezes muitas pessoas até chegam a condenar, porque ela deixou de ser espírita, mas ela prestou um relevante serviço, levando a mensagem da espiritualidade. Ocorre que ele me chamou para ir lá ficar tomando conta, inclusive com a parte da entrada do teatro. Meu amigo, olha, os ingressos esgotaram, gente para tudo quanto é de lado. Eu não sei o que foi que houve lá, tinha um horário para começar. E você sabe que, vamos dizer assim, essa questão de multidão precisa de muito controle. E o pessoal lá da segurança vinha para mim e disse, olha, nós temos que abrir o teatro, que o pessoal já está começando a se manifestar. Eu sei que eu falei com o Seródio e o teatro liberou o pessoal para entrar, uma peça espetacular. Agora, quando terminou a peça, Seródio disse assim, olha, o pessoal quer fazer amanhã. Eu disse, mas, rapaz, Seródio, esse negócio assim, sem avisar, talvez não dê muito certo. Dito e feito. No outro dia, choveu muito. No dia anterior, superlotado, acho que até com, vamos dizer, falta de ingresso. No dia seguinte, praticamente só 100 ou 250 pessoas dentro do teatro, que pega 2.400 pessoas. Mas é aquele negócio do aprendizado, mas eu tenho essa experiência de vida
que eu achei, assim, só que eu não quero de novo, porque foi muito sufoco, eu me aperreiei muito. Mas é um trabalho belíssimo e que serve de base para a divulgação da própria doutrina espírita. O ator Silvio Mariano fica para a próxima reencarnação. Silvio. Olha, e o livro Laços Eternos é um livro lindo. A história de É Genevieve, muito né? procurado. A O mocinha livro lembra de dela é muito, outras né? vidas, de outras encarnações, é muito lindo. É. Mas, Silvio, veja bem, no livro Palcos Encantados, né, que eu li uma passagem lá, quero tirar minha dúvida com você. Veja bem, eu estudei a vida toda aqui no Recife, no Agnes, né? Mas perto do vestibular eu fui fazer cursinho no Colégio União, na Fernandes Vieira, né? Me lembro, me E lembro. eu passava ali, Silvio, e sempre o Teatro Valdemar de Oliveira, né? Que o doutor Valdemar era o pai de dois grandes atores aqui em Pernambuco, Reinaldo Oliveira e Dona Diná de Oliveira, né? Mas, Silvio, lendo o livro de Lúcia, eu queria perguntar a você, né, se eu estou em erro. Ela diz que o doutor Valdemar de Oliveira era baiano, Silvio. Que história é essa? Olha, nos outros livros dela, sobre memória espírita da Bahia, a história de Olímpio de Menezes, muita gente que eu pensava que era pernambucano, ela no livro dizia baiano, que foi o caso de grande homeopata, Sabino de Pinho. Eu pensava que era pernambucano, baiano. Depois tinha um cidadão aqui que escrevia, que eu cheguei até a me corresponder com ele, Laureano Alves Leto, De lá de Caruaru. Aureliano. Aureliano Aureliano. Ah, Alves Neto. Eu pensava que era de Pernambuco. Ela botou que era baiana. Pronto. O que eu pensava que era pernambucano. Agora, nesse livro, Paulo Encantado, ela depois vai ter que me informar, porque realmente Valdemar Oliveira, ele se formou em medicina na Bahia, fez um livro que foi editado lá pela Universidade lá de Salvador. E no livro dela, de Lúcia, ela diz que ele é baiano. Eu também estou com a mesma dúvida sua. A não ser que tenha, seja um anônimo, quer dizer, o mesmo nome dele, né? Que pode ser, não tem problema nenhum. Mas eu estou achando que é o que, mesmo. logicamente, ela é uma grande pesquisadora, porque esse livro é um livro fantástico. Por exemplo, eu aprendi muito no Palcos Encantado a questão de Tagore, porque Tagore, você sabe que ele faz psicografa livro através de Divaldo. Mas ele foi prêmio Nobel de literatura. As Paulinas é dito um livrinho dele. É um grande poeta. Aí ela explica aqui a maneira que quando foram os jesuítas que estiveram na Índia, vão assim, eles foram muito, vamos assim, tocados que a Igreja Católica tem interesse exatamente de levar a figura de Jesus. Então, a gente já nota nesse livro, Pássaros Livres, e outros de agora através de Divaldo, aquele amor muito profundo pela figura de Jesus, de uma maneira poética. Isso foi um caso que eu vi. Uma outra coisa que eu vi, que eu aprendi bastante, que ela é como pesquisadora, falando sobre William Shakespeare. É tão profundo, quem pensa que não, foi inglês, mas há uma série de polêmicas. Então, no livro, vamos dizer, uma análise. Ela vai aqui, rapaz, Lúcia, vai buscar artigos aqui ligados a um processo da dramaturgia, até de apresentação, na literatura de cordel. Eu, antigamente, pensava que o cordel era aqui de Pernambuco, que é um negocinho tão simples, amarrado na cordinha. Então, a literatura de cordel já vem da Europa para aqui, para o Nordeste. Então, hoje, você sabe que a literatura de cordel é muito engraçada, porque ela vai pegando um tema bem atualizado. Então, eu tenho uma literatura de cordel sobre Arigó, tem uma literatura de cordel sobre Chico Xavier, inclusive tem um cidadão aqui da Paraíba, muito bom, que normalmente quando tem aqui essas atividades aqui no Centro de Convenções de Ordem Espírita, eles apresentam, vamos dizer, contextos ligados à literatura de cordel que merece, que é muito suave.
é uma maneira para aquele homem de pouca cultura absorver aquele ensinamento. E aqui, segundo o livro, através da literatura de cordel, estimulou a várias pessoas a se alfabetizarem, que achava tão bonito. Então, é uma coisa belíssima. A nossa querida Lúcia, você sabia que ela fez 6 peças de teatro? É uma figura, rapaz. Eu acredito que ela deve ser daqueles que a espiritualidade mandou à Terra para dar essa dinâmica, inclusive até para mim. Porque esse livro, Palcos Encantados, quando eu vi, estava numa multidão de livros no centro de convenções. Me chamou a atenção pela beleza, que Marcelo foi muito inspirado nessa capa. Então, com isso, eu vejo o amor, porque você sabia que a capa já é um grande caminho para você adquirir o livro? Numa multidão, rapaz, olha, eram várias mesas com milhares de livros. O que mais me chamou a atenção foi Palcos Encantados, pela beleza e a maneira que foi diagramado, não é? A parte, vamos dizer assim, de layout, de apresentação. Quando a gente é jovem, vai conhecer uma moça, ela tem que estar arrumada, né? Assiada. Então, toda malamanhada não dá, né, Silvio? Assim é uma obra, um livro, a capa realmente é importantíssima. E uma coisa, viu, Bruno, que eu não sei se você está sabendo, que nós temos um grande ator, dramaturgo, que trabalhou muito em teatro, Lima Duarte. Você sabia que o nome dele, Lima Duarte, é o nome de um espírito da mãe dele? Era o guia espiritual da mãe. E ele é de Minas Gerais. Então, o que acontece? Quando ele começou a vir para o Rio de Janeiro, ele começou trabalhando em peças espíritas, que eu estava chegando no livro de Lúcia. Aí, quando chegou lá, o cara disse, olha, esse nome seu não é nome, vamos dizer assim, que dê um marketing de um ator, nem nada, não. Mude, dê outro nome. Aí ele disse que a mãe dele era médica, que ele se chamava, naquela época, eu vi essa declaração dele, chamava de feiticeira. Aí vinha esse espírito chamado Lima Duarte. Aí ele disse para o cara assim, então bota meu nome de Lima Duarte. O cara disse, rapaz, esse nome está espetacular. É o grande sucesso e respeitado, né, no Brasil, aqui nesse campo. Ô Silvio, eu vi até o depoimento de Lima Duarte naquele DVD sobre Eurípides Bassanufo, ele falando da mãe dele. Agora é incrível, né, Silvio? Ele teve a mãe, o nome, elogiou Eurípides, mas não teve a convicção para se tornar espírita. Né? Ele diz que não foi o suficiente para torná-lo espírita. Né? É impressionante. Não é fácil, né? É assim. Ele tinha outra missão, outra tarefa. Silvio, vamos lá. Então, Lúcia Loureiro, eu estou quase achando que Lúcia está certa, viu? Que doutor Valdemar era baiano. Mas vamos ver, a gente aqui está cobrando, Lúcia. Se não for, faça uma errata aí no livro, viu? Corrija isso, por favor. A gente não estamos em condições de doar pernambucanos para a Bahia, né? Não há condições. Silvio, querido, olhe, você falou aí no teatro como uma ferramenta de divulgação da mensagem espírita. A gente teve também a televisão, tantas novelas, a mais conhecida, A Viagem, né? Desde lá, primeiro até a versão atual. Mas, Silvio, querido, ultimamente o cinema tem sido uma mola propulsora também da mensagem espírita, né, Silvio? Olha, você veja o seguinte, você sabe que grande parte do que era teatro hoje tornou-se igreja evangélica. Basicamente, você veja, Chico Xavier estimulou Augusto César Vanucci, que foi da Globo, que chamava Central do Espiritismo dentro da Globo. Todo mundo sabe que ele era espírita, ia atrás, ele tinha mediunidade, não mentia. E, numa época, Chico dizia, Vanucci, organiza um teatro para levar mensagem espírita. E ele lá, em Copacabana, numa área nobre lá do Rio de Janeiro. Ocorre que foi naquela época do boom que todas as igrejas queriam comprar teatro. Mas só que aquela pessoa que era dono do imóvel,
diz que só poderia continuar como teatro. Então, não apareceu comprador de ninguém, porque houve uma certa decadência, em parte, por conta, vamos dizer assim, há um modismo. É feita a poesia, que pouco se fala hoje, etc. Aí o que acontece? Quando a pessoa, Augusto César Vanucci, foi lá falar com o proprietário, ele disse: meu amigo, eu lhe vendo por qualquer preço, porque não, o proprietário não, a pessoa que já tinha sido herdeiro, porque tem aqui no consta que a única coisa que pode ser adaptada aqui é só para teatro. Ele comprou, fez as peças, falando até de uma peça que fala sobre Chico e Divaldo, que ficou em cartaz, sucesso, milhões de pessoas. Então, todo esse processo vai indo. Agora é o cinema. O cinema, por exemplo, eu vi um João Rabelo, da Federação, ele dizendo que o livro Nosso Lar levou 10 anos para vender 2 milhões de exemplares. Foi feito o filme Nosso Lar, e em pouco mais de um ano e pouco, foi visto em vários países, mais de 70 países, sei quantos países, bastante países, exatamente, vamos dizer assim, por quase 70 milhões de pessoas. Você imagine, 10 anos, em um ano ou 2 anos, ser visto e aquela mensagem chegar. Então, nós sabemos hoje que o cinema está sendo o grande instrumento. Ele fala, inclusive, que há uma negociação, porque quem elaborou o filme Nosso Lar, e Chico Xavier, entrou também a Fox, acho que a Fox Filme. Só que a Fox foi adquirida pela Disney. Uhum. E lá diz que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que, vamos dizer, o pessoal está saturado de sexo, violência, essas coisas todas. E que só pode ser essa renovação da transição planetária, só pode ser um negócio desse. E que vinha propor para adquirir algumas dessas obras-primas de Emmanuel, Renúncia, 2000 anos, etc. Agora, lá a federação diz que é muito criteriosa. Quando eles não vendem assim direto, eles têm que fazer um esquema que a federação participe para não deturpar. Você veja, o filme de Allan Kardec, muito bem elaborado, está aqui no Netflix. Você vê aí qualquer coisa, quer dizer, isso é mundial. Isso é a nível mundial. Qual é o espírito que teria a maneira de levar essa mensagem? Quer dizer, outros instrumentos que a espiritualidade estão, vamos dizer, trabalhando para que isso chegue ao conhecimento geral. Então, dizem que já há negociações de vão ser transformados em filmes, esses romances de Emmanuel, inclusive de Ivone de Amaral Pereira, Memória do Suicídio, tudo isso. Então, isso é um alento, porque assim, a gente está preocupado aqui, mas a espiritualidade está ativa no mundo espiritual. Porque nós sabemos que todos aqueles, inclusive aqui no livro de Lúcia fala, que sentia a presença daquele próprio autor, quer dizer, o ator em si, recebendo inspiração daquele que fez o projeto, a história. Então, mostrando essa realidade. Então, os céus há de trabalhar, não precisa ter esse apego, não precisa ter esse aperreio nenhum. Tudo chega na sua hora. Nós estamos aqui, vendo essas dificuldades mundiais, é por uma necessidade humana. Então, as guerras é uma necessidade, mas depois das guerras sempre tem as grandes transformações, e isso está no livro dos Espíritos, na lei da destruição. Então, tudo isso são processos que nós não podemos avaliar, mas eu fico feliz, porque até hoje eu vejo uma obra dessa, que Lúcia fez em 2015, eu só vim tomar conhecimento
agora 2021, 2022. Mas é algo que vai se trabalhando. Agora, que a nossa querida Lúcia Loureiro e seus familiares, para uma família integrada, ela e os filhos, trazendo a mensagem do bem. Ela disse que agora está já preparando para editar um livro sobre a parte, vamos dizer assim, de materialização, algumas coisas. Ela disse que tem um projeto, tem. Então, e ela é fecunda. Então, fazer com que isso venha, porque eu vibro. Às vezes eu digo assim, qualquer coisa tem um livrinho aqui, que eu também gosto de livro, porque é o seguinte, a pessoa, ela falou que entrou nas veias, assim, esse amor pela dramaturgia, e eu pelos livros. Então, eu não posso, assim, ver um livro que aquilo ali me chama o interesse de uma leitura e de me aprofundar. Bom, é isso aí, Silvio. Infelizmente chegou a hora. Eu também adoro o livro, né? Pessoal, tem um amigo meu e de Silvio Mariano, né? Que conversando com o Silvio deu informação espiritual, não sei de onde ele tirou, que ele acha que foi meu pai na outra encarnação, né? Aí, Silvio sabe quem é. Esse nosso amigo. O Bruno foi meu filho na outra encarnação. Eu quero dizer esse meu amigo que meu pai foi Silvio, que eu nunca vi gostar tanto de livro como eu e Silvio, né? Então deve ter sido Silvio. E ia dizer que você continuava rebelde. E ainda disse que me disciplinou, que eu era rebelde na outra encarnação. Ó. E encerrando aqui, como sempre faço, né, dedico esse programa de hoje a você, mamãe, que se encontra no plano espiritual. Te amo sempre. Muita paz, mamãe. Pessoal, até para a semana. Tchau, Silvio.